Essa é a quarta live usando o tema do Dia Mundial da Obesidade desse ano, que é Vamos Falar de Obesidade e. Hoje a gente vai conversar, eu vou conversar e vocês, espero que aproveitem aqui a presença da doutora Helena Malnati, ela é cirurgiã bariátrica do Distrito Federal e eu a conheci ano passado no Congresso, ela foi palestrante no Congresso Brasileiro de Cirurgia, do Colégio de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e eu tive a ideia, fui meio descarado mesmo, não perdi a vergonha, pensei, eu já tinha ou não, mandei a mensagem no direct para ela, não pensei, vai que ela aceita, né? Ela respondeu, ainda pensei, deve ser uma secretária falando, mas não, aí foi logo, ela foi prontamente super simpática, aceitou de cara participar dessa conversa. E eu queria te agradecer, Helena, por estar aqui, por aceitar participar dessa conversa, para a gente conversar um pouquinho sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, tá? Maurício, eu agradeço o convite e estou sempre disponível para falar sobre obesidade, sobre o tratamento cirúrgico da obesidade, sobre humanização do tratamento. Então, foi muito bom receber esse convite. Foi uma época boa, né? Assim, que a gente está precisando falar. A gente está nesse mês que comemora o Dia Mundial da Obesidade e a gente tem muitas novidades por aí. Então, vamos aproveitar ao máximo essa horinha aqui, esse bate-papo. E, pessoal, quem está ouvindo aí a gente, quem está, né, assistindo essa live, faz favor para mim. Tem aqui um aviãozinho, já manda para todo mundo, todos os grupos que vocês têm aí de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e também de pessoas que têm preconceito contra a cirurgia bariátrica, pessoas que conhecem vocês, que são do seu convívio e que andam falando umas besteiras por aí, chama eles para verem também, porque eu acho que a gente vai desmistificar um monte de coisa aqui hoje, não é isso, Maurício? Vai, vai desmistificar um monte de coisa e, assim, a visão da doutora Helena, vou te chamar de Helena, vou deixar o doutora de lado por enquanto, tá, Helena? Isso. A visão legal da Helena é que, assim, ela além de ser uma cirurgiã já com anos de experiência, de fazer acompanhamento com pessoas obesas, não só ela aplica muito bem o que eu falo com meus estudantes, né? Que o cirurgião não é só o que opera, é o que opera e vai mais além, faz o que o clínico faz e opera. E a Helena ela mantém esse acompanhamento no pós do paciente, pós-bariátrica, não é só a parte da cirurgia. E o que traz também um toque especial na visão da Helena é que, além de cirurgiã, ela é paciente também. Ela foi submetida à cirurgia bariátrica e isso já dá uma visão ainda mais ampla para ela, né, do que é o tratamento da bariátrica. Sobre esse acompanhamento, hoje foi até engraçado, eu estava atendendo uma paciente minha que eu operei e ela engravidou, tinha menos de um ano de cirurgia quando engravidou, então ficou super preocupada, a gente cuidou da gravidez, ela teve o bebezinho super saudável e hoje ela foi para o primeiro retorno depois do parto, né? E tá ótima, perdeu todo o peso, tá amamentando, teve o parto do jeito que ela queria, então foi tudo super lindo. Aí ela falou assim: e agora, doutora? Aí eu falei: e agora o quê? Aí ela: como é que vai ser o acompanhamento? Eu falei assim: como assim, como é que vai ser o acompanhamento? Você casou comigo no dia que você resolveu operar. Agora a gente vai se ver todos os anos, a não ser que você peça o divórcio. Aí ela falou assim: ufa, nossa, doutora, era tudo que eu queria ouvir. Eu estava com medo de você me dar alta. Opa, não, aqui não tem alta, não, né? Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o tratamento da obesidade, ele é para a vida toda, é uma doença crônica, progressiva, né? A gente tende a achar que o tratamento da obesidade é só a fase de emagrecimento, e não é. Igual diabetes, igual pressão alta, igual problema de tireoide, igual asma. Se você tem, você tem que cuidar sempre. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que
né, começar falando aqui, que foi muito bom você ter tocado. O segundo ponto, vocês vão me interrompendo que eu começo a falar, disparo a falar e não paro mais. O Eu gosto segundo de ponto escutar, então tá resolvido. que você falou aqui foi essa oportunidade, né, que eu tenho de ter feito o tratamento ao qual eu sou especialista, né? E as pessoas perguntam muito sobre isso. Mas por que que você fez? Por que que você operou? Gente, eu tô há 15 anos nessa área porque eu acredito realmente que é o melhor tratamento. Eu não faria em outra pessoa se fosse um tratamento que eu não fizesse em mim mesma, né? Então, se eu tenho essa doença, se eu passei por todos os estágios do tratamento da obesidade, né? E chegou a hora de fazer a cirurgia, eu realmente acredito nela. Então, não tinha outra coisa para fazer, eu tinha que operar mesmo, né? E estou super feliz com esse resultado. Tenho 7 meses de operada agora. Uhum. 7 meses. E é, o fato de já conhecer, de já saber o beabá do lado de cá da cirurgia, isso te ajudou de repente a enfrentar isso de maneira mais tranquila? Ou você ainda teve muitas das preocupações que a gente encontra nos pacientes, dos medos? Como é que foi a decisão de, beleza, vou operar? Mas foi aquela coisa, tô de boa, ou ainda ficou com medinho assim, aquela... Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu marido fala que, como médica, eu sou muito durona, mas como paciente, eu sou super mole. E eu sou aquela que, na hora de tirar sangue, eu olho assim pro lado, eu faço assim, vai. E o pessoal brinca comigo, né? Fala, como assim, Helena? Você não é cirurgiã? Então, é exatamente porque eu sou cirurgiã. Você tem ideia? Eu, eu desgosto tanto de ser paciente, de ser submetida a procedimentos, que os meus 2 partos foram normal. Porque eu não queria uma cirurgia, eu não queria que cortassem minha barriga. E eu tenho indicação de outros procedimentos cirúrgicos que eu nunca tive coragem de fazer, por exemplo, desvio de septo. Quem está vendo aí, eu Uhum, poderia fazer o desvio, aproveitar fazer uma plástica, né? Mas eu não tive coragem nunca de fazer. Flávio falou uhum, aqui, ó, casa de ferreiro, espeta de pau. Então, mais ou menos, aí que muda a história, né? O que que acontece? Ao longo desses últimos 12 anos, eu venho tratando a obesidade clinicamente. Então, primeiro com mudança de estilo de vida, eu tive uma grande perda de peso quando minha filha, que está agora com 10 anos, ela tinha de 1 para 2 anos, eu fiz uma dieta bem radical, tive uma grande perda de peso. Durou uns 2 anos, aí eu comecei a tomar remédio, aí fiquei uns 4 anos estável, voltei a ganhar peso, né? Aí começou a pandemia, comecei a piorar refluxo, comecei a ter outros sintomas, tive que parar com a medicação, tive muito efeito colateral. Então, quem tem obesidade, fala aí, gente, não é sempre um sobe, desce, sobe, desce. Quantas vezes na vida a gente passa por isso, né? Fala aí, quem está ouvindo a gente, antes de decidir operar, quantas vezes você conseguiu ter um emagrecimento legal? Mas mantém, né? Essa doença é braba porque ela briga contra. A gente acha que o nosso corpo deveria ficar no menor peso, que é o mais saudável, mas o nosso uhum, corpo tem mecanismos adaptativos para manter a gente no maior peso, que é um pesadelo, uhum. que é uma Ah, injustiça, né? sim. Olha, Helena, o Flávio perguntou aqui qual era a MC que você estava quando você operou. Eu operei com 33. 33? 33. É, a gente estava falando semana passada no congresso, no Metabólica, Macapá, o seguinte: todas as doenças a gente quer tratar no início. Você opera Uhum. câncer também, não opera, Não Maurício? entendi. Você opera câncer? Muito pouco. Mas se chegar para você um câncerzinho de pele, você fala assim para o paciente: não, tá muito pequenininho.
É uma lesão pré-maligna ainda. Vamos esperar crescer para tirar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Doença nenhuma você faz isso. E na obesidade Uhum. a gente faz. O paciente chega com sobrepeso, você fala, não, vai lá, perde um pouquinho de peso. Chega com É, obesidade leve e fala, não, vai lá, engorda mais, espera um pouquinho, quando você engordar mais, você volta, né? e E a isso gente... foi o que Álvaro falou quando a gente fez a live. O que Álvaro Albano também ele falou que ele tem problema com o controle do peso, ele era obeso, mas ele conseguiu no início, antes de precisar chegar realmente a operar, ele conseguiu ter esse controle. E o que ele mencionou, que eu achei bem pertinente, é que é bem compatível com isso que você falou, de que as pessoas é, acham que tratar a obesidade depois que a doença já se instalou é que vai resolver, em vez de trabalhar antes da doença se instalar. É você trabalhar antes de chegar num estágio em que haja lesão já de articulações, que haja doença associada de distúrbio metabólico, né, dislipidemia, diabetes. Então, realmente na tentativa de iniciar o tratamento mais precoce possível para não deixar desenvolver essas lesões. É. Você falou, Tem paralelo outro, com o câncer foi muito bom. outra observação que é a desconexão entre a gravidade da obesidade em termos de peso e a gravidade das doenças metabólicas associadas. Então, a gente sabe que a obesidade, ela é aquela garota popular da escola, sabe? Ela, Uhum. onde chega, ela avisa que ela está lá e vem um monte de doenças junto. Ela pode até chegar primeiro, chegar sozinha, mas é um monte de gente junto com ela. Quem são essas doenças que vêm junto com ela? Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, né? Ela vem junto com alguns tipos de câncer, ela vem junto com problemas inflamatórios, doenças articulares, refluxo, o que mais? Cefaleia crônica, ela atinge todos os órgãos. É, E aí, e uma outra coisa. sempre, só concluir esse raciocínio, Uhum. Maurício, nem sempre tem uma correlação peso mais alto, doenças mais graves. Pelo contrário, tem pessoas com peso muito alto com poucas doenças metabólicas. E tem pessoas com peso mais baixo com doenças metabólicas muito graves. Então, meu IMC não era tão alto. Meu IMC era, digamos assim, até limítrofe, né? Uma cirurgia até mais metabólica. Por que que eu operei antes de chegar nos 35? Por que que eu não fiquei esperando chegar nos 35? Primeiro, porque eu acho que não precisava, não tinha mais tratamento clínico para fazer. Segundo, porque eu tinha outras queixas relacionadas ao excesso de peso. No meu caso, Uhum. a maioria era em relação à massa mesmo, né? Eu tinha um pré-diabetes, eu tinha uma pressão alta inicial, mas eu tinha muito refluxo, eu tinha muita dor no joelho e eu estava com uma incontinência urinária também importante, que é uma coisa para mulher. E assim, não é que eu sou super jovem, mas eu me considero jovem. Quando eu resolvi operar, não estava nem com 40 ainda, estava com 39. E a incontinência urinária é uma coisa terrível para a mulher e está muito associada ao excesso de peso. Com um pouco de perda de peso, isso já melhora muito, né? Então, eu tinha indicação de uma cirurgia para incontinência, eu tinha indicação de uma cirurgia para o refluxo, e eu não ia operar a obesidade que causava tudo isso. Como assim? Uhum. É, e realmente, sim, é um contrassenso. Se a gente já sabe que a obesidade é uma doença que é progressiva, você já estava com a experiência de que não estava baixando de peso. Esperar para operar com IMC mais alto era só esperar para operar com mais risco, com mais idade, mais risco também é pela idade e pela obesidade. Então, realmente não faz muito sentido essa questão aí. E Pois é, mas aí a e gente para vê que o resolução ainda. acesso, o acesso no Brasil
né, as leis que a gente tem hoje não permitem que a maioria das pessoas tenham esse acesso que eu tive, né? Eu sou privilegiada de poder fazer essa cirurgia com esse IMC, né? Se a pessoa for Uhum. entrar pelo plano, ela não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir liberação. O plano vai falar, espera engordar. Espera engordar. Ou engorda para poder operar. Eu já ouvi alguns pacientes falarem é, que de ter recebido recomendação de engordar para operar. Gente, pelo Eu, amor mas eu de Deus, se vocês não receberem essa indicação de alguém, vocês correm, tá? Porque corro, corre. Porque corre dessa pessoa. não é uma pessoa, não é um profissional sério. Uhum. Ah, é. O profissional sério, né, vai realmente vai conversar com você, vai explicar o procedimento, vai fazer todas as avaliações necessárias, independente de ser convênio ou ser particular, aquelas avaliações todas que a gente pede são para poder planejar um procedimento mais seguro. E uma outra Isso. coisa também que muitas vezes as pessoas não, acho que pouca gente tem até a percepção de um outro risco associado à obesidade, que você falou realmente das doenças associadas, mas quando a gente tem algum problema, algum problema no abdômen, alguma inflamação no abdômen, digamos assim, seja uma apendicite, uma diverticulite, muitas vezes o paciente que é obeso, ele demora mais a dar sintomas. Então, quando ele já começa a ter um sintoma que acende a lanterninha, digamos assim, para o clínico, e não tem muita experiência com paciente obeso, na verdade, ele já possivelmente já está num estado até mais grave do que um paciente com IMC baixo, com aquele mesmo grau de inflamação. Então, até para problemas de urgência, a gente tem que ir com um olhar diferente, não só para o Para pós-operatório. tudo, né, Maurício? Você pensar, um paciente que sofre um acidente de carro, né? Esse paciente, ele pode chegar num serviço que não tenha um aparelho que vai caber ele, um aparelho de tomografia. Ele pode ser atendido por um médico que não vai conseguir avaliar lesões internas, né, por conta do excesso de tecido adiposo ali. Ele pode, né, ter dificuldades, ele vai ter com certeza absoluta um cirurgião geral de pronto-socorro ou de um lugar menos central, com menos recursos, vai ter dificuldade de acessar, de examinar, né, de operar. Então, é, e isso tem a ver com as dificuldades inerentes da condição da obesidade, mas também tem muito a ver com os estigmas, com o preconceito e com a falta de Uhum. preparo dos médicos atualmente de lidar com esse paciente, né? Isso a gente também tem que fazer aqui um meia-culpa, porque me fala aí, quantas aulas você teve sobre obesidade na sua faculdade? Quantas vezes você ouviu essa definição de que a obesidade era uma doença e que precisava ser tratada cronicamente? Eu vou te falar, talvez, não sei se eu sou mais velha que você, mas eu não ouvi nenhuma vez. Porque quando eu estava na faculdade, a obesidade Com ainda não era Deus, cabelo considerada uma branco aqui, não é doença. mais velha, não. Eu tô Mas é ou parecendo não mais é? novo. Não, sou. Eu tenho 46. Desculpa, sei não, 44. Já é aumentando 2 anos. Eu tenho 44. Então, na sua época de faculdade, a obesidade também não era uma doença ainda considerada, né? A obesidade passou a ser considerada doença a partir de 2013. Então, É, ainda era uma não tinha essa abordagem condição. da obesidade, não. Tinha uma abordagem de que tinha que se tratar as doenças e que a obesidade era um fator. E não tinha essa ideia de que a obesidade é uma doença multifatorial, inflamatória, como você mencionou antes. Não, ela era só, como se Sem fosse só o vergonhice excesso de do peso. paciente. Sim, Era sem vergonhice do é. paciente e isso causava vários problemas. Mas Hum, a obesidade hum. em si não era considerada um problema, né? A Então, assim, obesidade em si. até na própria classe médica, a gente, como você observou, eu também já observei que tem muito desse estigma da obesidade e muito até medo, receio de lidar com pacientes obesos. Eu, da- de várias vezes, assim, de centro cirúrgico,
eu me lembro assim, de escutar colegas assim assustados, né, com relação a operar um paciente obeso, seja de urgência, seja de cirurgias eletivas, não necessariamente a cirurgia bariátrica. Mas como assim já era minha rotina, eu falava assim, não, mas qual é o problema de operar esse paciente? Não, porque é obeso. Sim, é um paciente que tem obesidade que a gente tem que tratar. Não é um bicho de sete cabeças, é mais complexo. A gente tem que ter mais cuidado, mas não é para ficar com esse medo de que já, com esse preconceito de que vai ser uma cirurgia já impossível, uma cirurgia já difícil, né? Vai ser uma cirurgia difícil, mas daí sim, a gente tem que, não é simplesmente ficar com medo, é se preparar para encarar essa dificuldade, Uhum. Isso mesmo. né? Quem está assistindo a gente aqui já passou por algum preconceito em relação ao atendimento médico ou de profissionais de saúde? Eu vejo isso com tanta frequência, os pacientes sempre chegam, né, ou minhas alunas também do GPS, falam muito, sabe? Ah, doutor, eu parei de ir no meu médico porque eu cheguei lá e ele brigou comigo, ele puxou minha orelha, ele foi grosso comigo, porque Sim, já tinha brigar. operado e que Ó, duas já falaram ali. Ó, Elaine fala. e Francinalva. Já deve aparecer para você, acho que talvez para você esteja com um atraso maior. Ó, É, Elaine Pulga falou que sim, que já teve. Francinalva também comentou que já teve. E Marisa também já falou que foi inclusive no dermatologista. E aí a gente pensa e olha, qual é o médico que chega e fala e dá uma bronca ou xinga um paciente por ele ser hipertenso, por ele ser diabético, por ter o colesterol alto? Então, não faz sentido ter essa, ter essa atitude com relação a quem tem obesidade. Ou não é aquela coisa, não é uma escolha. E como você falou, né? Acaba sendo um mecanismo adaptativo do corpo que, na verdade, joga a pessoa para tentar preservar aquele estado inicial. A pessoa luta, é como se estivesse nadando contra a correnteza. Luta para perder peso, mas a programação, digamos assim, né? A gente não evoluiu para perder peso, a gente evoluiu para acumular. a gente tem E que então, pensar no Homem das Cavernas, né? Pensa lá, o Homem das Cavernas. O que era mais vantajoso? Por que ele tinha essa necessidade, ou ele evoluiu para armazenar gordura? A gordura protegia ele do frio, a gordura protegia ele em tempos de escassez. Quanto mais ele conseguisse armazenar, mais ele tinha garantia de sobreviver até a próxima caça ou até a próxima mudança de estação. E a gordura ainda dava um certo conforto. Imagina dormir no meio das pedras lá. Então, sim, a gordura ela tem esse efeito, né, de proteção térmica, de conforto e de segurança. Então, não tinha porquê. Então, você vê uma pessoa magra de ruim, né, gente? Não fala assim, ah, aquele lá é magro de ruim, ele pode comer, 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 que ele não engorda. É de ruim mesmo. Eu não sei como a evolução da espécie deixou essa criatura essa chegar até criatura aqui, né? é uma anomalia. É anomalia. O cara que come e não engorda. Mas, assim, né, esse preconceito, né, que, na verdade, foi até um dos pontos que falaram bem que no site de- do Dia Mundial da Obesidade, uma das coisas que eles abordam é essa questão da acessibilidade e da quebra dos estigmas. E realmente, se você for olhar, a maioria dos consultórios, a maioria dos hospitais, eles não estão preparados para receber nem na sala de espera. A maioria não vai ter um assento preparado, não vai ter o leito, os leitos são estreitinhos, né? Não vai ter um equipamento para receber aquele paciente. E eu já vi até comentarem que uma pessoa comentar até um- eu não sei se é profissional da saúde, mas é uma pessoa que trabalha com fitness, com coisa, até um perfil grande, comentando que não tem que adaptar coisa nenhuma, porque o obeso que ou não, mas é uma pessoa que faz parte da sociedade. Ela não quer nada
daquele jeito, ela não quer passar por aquilo, né? Então, falta ainda muito, especialmente no sistema de saúde. Faz isso em alguns ambientes comerciais, né? Tem alguns cinemas que já tem poltrona adaptada, teatros, é, restaurante, mas em ambiente de saúde, a não ser que seja uma clínica especializada em tratamento da obesidade, dificilmente você vai ver um ambiente preparado para receber uma pessoa obesa, quanto mais uma pessoa com obesidade grave. Que aí um Isso que você está paralelo. falando, isso que você está falando é tão importante, porque vamos pensar aqui, uma pessoa que estava andando de moto e irresponsavelmente tinha bebido e sofreu um acidente e ficou paraplégica ou tetraplégica. Essa Uhum, pessoa foi culpada do que aconteceu com ela. Ela não vai receber atendimento igual todo mundo? Vai. Se ela, né, tiver numa cadeira de rodas, ela não tem direito a ter acesso a todos os lugares igual todo mundo? Tem. Não importa a causa. O uhum, que importa é que todas as pessoas têm direitos iguais. Elas têm direito ao uhum, acesso à saúde, à educação, igualmente. Então, e, e assim, ó, eu estou colocando uma situação pior onde a gente pode achar um culpado. Na obesidade não existe esse culpado, né? uhum, Então, a gente precisa, quando eu falo que precisa ter acesso, eu não estou romantizando e dizendo que não precisa tratar. Eu estou dizendo que a pessoa que tem a doença, ela pode escolher tratar ou não. Ela pode ter sucesso com o tratamento ou não. Não cabe a mim nem a você julgar se ela pode ou não pode ocupar certos espaços, certos lugares. uhum, Ela pode não sim, querer tratar a obesidade e querer ir ao cinema, e querer ir ao médico, e querer uhum, andar de ônibus. Ela tem que poder passar na catraca, ela tem que conseguir sentar em qualquer lugar. Ela tem que chegar num restaurante e ter uma cadeira que caiba, e não uma cadeira que vai abrir as pernas e fazer ela passar vergonha. uhum. Você Então, me não são lembrou aí coisas até. compatíveis, né? Aham. Você me lembrou, quando você falou essa coisa do restaurante, de sentar e abrir a perna, eu me lembrei. Tem um filme antigo, com Jack Black e com a Gwyneth Paltrow, Amor é Cego, que ela, na verdade, é uma paciente muito obesa, uma pessoa muito obesa, só que aí ele é hipnotizado e ele não a enxerga obesa, né? Ele a enxerga como, digamos, ela se enxerga como ela realmente é, digamos assim. E ele passa a ter os olhos assim, de não entender por que as pessoas têm o preconceito com ela, porque ele não enxerga uma pessoa obesa, ele enxerga uma pessoa. Então esse filme ele é bem, bem legal nesse aspecto. Agora, Bem legal. você, com relação assim, né, toda essa, tudo que você passou, né, das subidas e descidas de peso, a decisão de passar pela bariátrica e no pós, o, foi isso que teve algum peso assim para, porque você tem, só esclarecendo para quem está vendo aqui, a Helena, gente, ela tem um programa de acompanhamento de pós-operatório de bariátrica para tratar o reganho, para evitar o reganho, não tratar, para evitar o reganho. E aí o que eu queria saber assim, é, como que isso influenciou, né, nessa tua ideia de prevenir esse reganho, né, de montar realmente grupos de tratamento para as pessoas não terem o reganho, porque, como você falou anteriormente, o problema não é você perder o peso, é perder e manter, não voltar a ganhar depois. Então, Maurício, na verdade, esse projeto começou no início da pandemia, né? Foi uma época Hum, até que, inclusive, uma das épocas que eu estava mais magrinha, com hum, tratamento clínico. Então, a ideia, na verdade, desse programa GPS da Bari começou porque na pandemia as clínicas fecharam e as pessoas se sentiram abandonadas pelas suas equipes e hum, muito tempo dentro de casa. Então, elas pararam, né? As academias fecharam, os parques fecharam, as praias fecharam.
estava todo mundo em casa, ansioso, entediado, né? Aumentou muito o consumo de bebida alcoólica, aumentou muito o consumo de comida, ansiedade, insônia. Então, assim, Ou foram seja, vários fatores que a tempestade contribuíram perfeita se formando, né? que contribuíram para o aumento do reganho, né? E as pessoas, eu já estava na internet, eu já estou no Instagram desde 2018, eu acho, 17 ou 18. Então eu já tinha, né, muitos seguidores, já falava muito sobre a cirurgia bariátrica de uma forma bem simples, bem tranquila, bem acolhedora desse jeito, né? As pessoas me perguntam até umas coisas engraçadas. E aí as pessoas começaram a se queixar do reganho, do reganho, do reganho. Eu falei, gente, espera aí, o que está acontecendo, né? Então, eu já tinha essa curiosidade, eu já tinha esse olhar de estudar a obesidade como um todo e não só como uma cirurgia. Coincidentemente ou não, eu acho que não existe coincidência, as coisas vão se alinhando, né? O universo vai se alinhando. Em 2019, eu tinha ido para Harvard fazer um curso sobre o tratamento da obesidade, tratamento clínico, e aí logo depois começou a pandemia. Então, quando começou a pandemia, começou essa queixa muito grande do reganho, do medo do reganho ou do reganho acontecendo, a gente criou esse programa, que é um programa interdisciplinar, que é um programa tanto para quem já está com reganho e quer voltar a perder, quanto quem fez a cirurgia e quer evitar o reganho. Então, na Uhum. verdade, surgiu daí e eu vim mantendo ao longo, né, desse período. A gente já está na 18ª turma, já são mais de 1.800 pessoas, alunos Legal. que participaram, então tem um grupo muito grande. E no meio dessa jornada, minha vida foi acontecendo paralelamente, né? Tem, na Uhum. verdade, 2 meses, 3 meses que eu abri a público a minha cirurgia porque eu não quis misturar as coisas, quis viver minha parte de paciente separado dessa parte meio influencer, né? Uhum. Que a gente tem por estar aqui na internet. Então, na verdade, não teve uma influência da cirurgia no programa. Talvez tenha uma influência grande do programa na minha cirurgia, no meu resultado, porque já que é uma coisa que eu falo todos os dias, é uma coisa que eu realmente vivo, né? Então, Uhum. hoje mesmo eu tive Nutri, e aí fui na Nutri, e aí ela perguntou como é que eu estava me alimentando e tal, comendo. Helena, tá ótimo, você tá comendo proteína em todas as refeições, que é o mais importante. Eu falei, Mari, eu falo todos os dias isso, como é que eu não vou comer? Como é que eu não vou fazer o que eu falo? Helena, sabe que é difícil, porque muita gente fala e não faz metade do que fala, né? Eu falo, não, mas aí não dá para mim. Eu passo o dia inteiro falando proteína, 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 então eu realmente vivo, né, o que eu prego, porque na verdade minha intenção, eu acho que a intenção de todo mundo que faz a cirurgia é ter o melhor resultado. Acho que na maioria das Uhum. vezes falta informação, na maioria das vezes falta instrumentos, ferramentas, né? E então eu Sim. tenho vivido isso plenamente na medida do possível. É. Então, ó, gente, vocês estão vendo aí, ó. Helena é médica, é cirurgiã bariátrica e ela passa na equipe multidisciplinar. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito comum, eu vejo muito as pessoas meio que não levarem tanto a sério a importância da equipe multidisciplinar. Acha que o médico vai resolver sozinho isso. Não vai. A gente pode até ter alguma noçãozinha assim de nutrição, mas quem fez 5 anos de faculdade, mais a especialização, só para saber como preparar, só não, que não é uma coisinha só, para saber ensinar você a se alimentar da maneira correta, é o nutricionista. E assim como quem está mais preparado para te indicar o melhor exercício que você não vai se machucar é o educador físico. Não é um aplicativozinho do celular. Ele pode, para quem já tem alguma noção de atividade física, pode até usar isso, mas para quem vai começar, se tentar pegar do zero, você pode acabar se machucando. Então, cada profissional vai ter sua parte. O psicólogo também, porque o é ele que vai ajudar você a entender o,
o que da sua parte emocional está influenciando na obesidade, o quanto que a obesidade está influenciando na sua parte emocional. Então, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto. E não simplesmente a gente achar que, bom, eu não sei comer, eu sei comer. Nem eu sei comer direito. Eu preciso conversar, até que voltar na minha nutricionista também. Faz tempo que eu não Ó, vou nela. até coçou a cabecinha, ó. Ó, ó. Uhum. É, já completou um ano da minha última consulta com ela, tenho que voltar. Tem até Então, sabe o que que eu forma que eu acho, conversei com ela Maurício? no início do mês. É, eu acho que assim, a gente já tem muitas responsabilidades, sabe? A gente já tem que lidar com muitas coisas. E às vezes a gente vai colocando alguns pesos nas nossas costas que não são nossos. Que a gente pode dividir esses pesos, sabe? E a equipe multidisciplinar, ela, eles têm muita experiência. As meninas que trabalham comigo têm 15, 20 anos de experiência. Então pensa, elas já viram histórias como a minha milhares de vezes. Elas têm estratégias, milhares de estratégias, enquanto eu tenho Hum, uma, duas, né? sim. Então, às vezes, as minhas uma, duas não estão funcionando. Eu vou precisar de outras. E aí elas vão trazer essas outras. Então, ao invés de eu ter que ficar tentando lidar sozinha e tentando descobrir o melhor caminho, eu vou na pessoa que já sabe o caminho, que já sabe os testes que eu tenho que fazer, né? Isso Uhum. encurta muito, né, o caminho, acelera muito o resultado. Então, a gente, talvez E ajuda na manutenção. eu poderia fazer isso sozinha, mas eu não quero, não. Entendeu? Se eu estou Uhum. com um peso enorme, né, para carregar, por que que eu não vou dividir com outras pessoas? Tem outras pessoas que podem me ajudar com Uhum. isso. Então, É, a gente como médico faz isso, né? Às vezes a gente cuida ali daquela doencinha do filho, mas ao invés de levar no pediatra. E aí, às vezes, a gente, por achar que, não, é só aquilozinho que eu já sei, às vezes é uma coisa mais complexa que um pediatra poderia ter visto antes, né? E aí a gente uhum. até se sente culpado de, poxa, por que que eu não levei antes? Então, É aquela coisa assim de e com o olhar do profissional, do especialista, digamos assim, você consegue ter uma resposta muito mais ágil do que você ir na tentativa e erro para tentar chegar no mesmo resultado. E muitas vezes não vai chegar, né? Vai na tentativa e erro ficar patinando sem ter resolução. outro dia eu dei um exemplo bem bobinho. Olha só o que que aconteceu comigo. Depois você me ensina só fazer esse efeito aí, porque cada vez que você faz um joia assim, Se aparece um fizer com negócio os na tua. dois, se fizer com os dois, ele aparece. Eu não sei por quê. Ó, agora não apareceu, mas se aparece um Uhum. só, ó, com um só, ainda aparece uma nuvenzinha de É, joinha. Ó, agora não tá indo, só porque a gente quer. Mas quando eu fiz dois, ele apareceu, né, uns fogos de um artifício. Eu fogo não de sei por quê, artifício não. atrás. É do É. Instagram. Eu não sei, eu queria tirar isso, porque eu acho um horror que eu tô falando, eu faço assim, aí vai Eu explodir. já tô achando legal. Mas então, olha só, Hum, Maurício, o que que aconteceu um dia hum, desse comigo? Eu, desde a pandemia, comecei a fazer tênis, né? Mas eu tava bem irregular, então eu sou muito ruim, apesar de já ter quase 4 anos, né? 3 anos que eu faço tênis, eu sou muito ruim, muito ruim. Tá, mas não é esse o ponto. O ponto é que eu faço na quadra de saibro, que é aquele barro. E sei. aí gruda o barro. O tênis tem uns negocinhos não é antiaderente, é Compete para não escorregar, né? antiaderente. É para não escorregar. O contrário de antiaderente, né? É aderente, Aderente, isso. né? Ah, tá. E são Uhum. umas ondinhas, e fica cheio de barro aquilo ali. E aí, quando eu saio da aula, tá molhado, e aí eu bato o pé e venho pra cá. Só que na hora de eu calçar o tênis para sair, aquele barro secou. E aí, onde eu vou andando, vai caindo terra, Sim. aquela terra vermelha. Então, se eu calcei na sala e vou pegar a garrafinha de água, eu vou até a cozinha sujando tudo. Uhum. E aí, toda vez eu calço aí, se eu lembro de alguma coisa, eu fico assim, ai, pega lá pra mim, né? Pra eu poder sair, sujar o menos possível, sujar só a saída. Aí, um dia desses, eu calçando, batendo tênis, eu tava na varanda batendo tênis, assim, pra não sujar a casa toda. E meu marido falou assim, Helena,
Por que você não pega o chinelo e se calça lá embaixo no carro? Como isso é genial, como isso é óbvio, por que que eu não pensei nisso tão simples? Tá me entendendo? Então, por que que eu estou contando essa história? Às vezes, o que o profissional de saúde, né, a equipe vai falar para você é óbvio e é simples, mas você que está vivendo aquilo não teve a capacidade de enxergar uma coisa tão idiota, É, tão simples, tão de fácil fora. de fazer. Quem está de fora é muito mais fácil enxergar, Uhum. né? Sim, perfeito. Então, né, eu fiz essa analogia, até publiquei lá nas redes sociais, de que aquela pessoa que tem mais experiência que você pode te trazer uma visão diferente que vai melhorar muito a sua vida com o mínimo de esforço, Uhum. né? Faz sentido isso? Demais. É, mas é justamente isso, né? A visão, o interessante da gente ter os profissionais, ter os especialistas é isso. Eles, além de ter o estudo, eles vão ter experiência de vários anos aí tratando pacientes e já vão saber todos os atalhos. Ah, a gente não precisa sair desbravando essa mata se já tem uma pessoa que já está tudo mastigadinho ali para passar para a gente. Mesmo. O... Agora, e com relação assim, tipo, um paciente, quando a gente acaba mencionando a possibilidade da cirurgia, ele cria muita expectativa, né, com relação a isso. Como é que você lidar, como é que você aborda essa questão dessa expectativa? Porque eles podem pensar assim, vou para o IMC 24, mas não é bem assim, né? Essa questão assim, se a gente não tem como afirmar, né, realmente até que IMC que essa pessoa vai, mas a gente também tem que controlar um pouco essa expectativa de perda de peso e qual é o objetivo real também, né, dessa cirurgia para essa perda. Maurício, eu acho que eu perco muito paciente na primeira consulta, porque minha primeira consulta tem 1 hora e meia. E nessa 1 hora e meia, eu explico tudo, né, em relação às possibilidades de tratamento da obesidade, em relação aos, aos efeitos da cirurgia, as expectativas, né, as estatísticas, né, eu falo muito sobre possíveis complicações também, né, então riscos e benefícios. Então, eu acho que tem alguns pacientes que ficam meio assim, meu Deus, peraí, será então que eu quero mesmo? E, e eu não acho que isso seja ruim, eu acho que o paciente tem que vir operar quando ele está bem esclarecido. Eu tenho uma outra colega Uhum. que ela fala assim, não, Helena, eu tenho essa conversa no hospital antes de dar alta para o paciente. Aí eu falei, mas seu paciente não se sente enganado? Não, eu falo o mínimo para ele decidir. Gente, o que que vocês acham? Vocês preferem saber tudo antes ou vocês preferem saber o mínimo possível e saber antes de sair do hospital? Eu, né, preferiria saber tudo antes, então eu gosto de explicar tudo antes. Eu E eu deixo também muito prefiro tudo claro. antes. Pô, você vai fazer digamos, fazendo uma analogia com viagem. Você vai fazer uma viagem, vai conhecer um lugar novo que você não conhece nada. E eu vou querer saber o cronograma todo, para querer saber quais os pontos principais, onde que pode dar errado e onde que vai dar certo. Um tratamento complexo como o da obesidade, como o da cirurgia bariátrica, não, eu não vejo outra forma da gente fazer que não seja esclarecendo, conversando, tendo realmente uma consulta antes para expor para o paciente tudo isso. Eu A também cirurgia. já perdi alguns pacientes, eu acho, por causa desse esclarecimento, dessa conversa prévia, de falar que para a gente operar, que eu gosto, uma coisa que eu falo também muito, que eu acho que é o que acaba fazendo alguns sair, perder alguns, é que a intenção é operar numa curva de perda de peso e não numa curva estável ou de ascendência de peso. Uhum. Aí muitos já pensam assim, pô, mas eu tô vindo aqui para operar porque eu não tô conseguindo perder, você tá mandando eu perder antes de operar. Mas é por causa disso, com o acompanhamento adequado, isso vai acontecer. E é a maneira Eu, mais segura da gente operar esse paciente. eu vou só pegar aqui o carregador, porque
tá reclamando que a bateria tá baixa. Pronto. Entendi. Eu super concordo, Maurício. E assim, a cirurgia bariátrica, ela muda a vida de uma pessoa tanto quanto é uma decisão tão grande quanto a decisão de se casar, quanto a decisão, ó, apareceu ó, a bolinha agora, ó. Quanto a Uhum, decisão de se casar, quanto a decisão de mudar de trabalho ou de escolher uma carreira, faculdade que vai fazer, de fazer uma obra, construir uma casa, ou até de uhum, ter ou não filhos. Porque a cirurgia bariátrica muda tudo na vida da pessoa. uhum. Então, Mas muda para você melhor. muda para melhor, muda para melhor. Mas essas escolhas que a gente está falando também são escolhas geralmente para melhor, né? Se você vai construir uma Uhum, casa, é porque você está num momento bom da sua vida, num momento de evolução, né? Se você vai para uma faculdade, é um momento de evolução, mas é um momento difícil, né? É um momento que você vai tomar uma sim. decisão que vai mudar muito sua vida dali para frente, né? Se você fizer um bom casamento, vai ser uma mudança incrível na sua vida, mas muda muita coisa. Você É, precisa se comprometer. A cirurgia sim. ela tem exigências, né? A Marcela, que é a psicóloga que trabalha com a gente no GPS, a Marcela Abreu, ela fala muito isso. A cirurgia tem exigências, né? Para que ela tenha um bom resultado, você precisa fazer compromissos. E é um processo de mudança contínuo, né? Não é um momento. Uhum. O casamento, me fala aí, Maurício, você é casado. O casamento, aquele momento da cerimônia, aquilo lá é menos importante. Todos os Para mim, dias, o casamento começou muito antes da cerimônia. e todos os dias são dias de escolha e de decisão para fazer dar certo, Uhum. não é? Então, Sim. se você faz a cirurgia bariátrica achando que vai ser só aquele momento da operação, e muitos profissionais fazem isso e tratam assim, o resultado não vai ser bom, porque depois a pessoa tem que viver cada dia uma vida, eu chamo de vida de bari, né? É uma vida Uhum. diferente. É uma vida, não é que é uma vida ruim, não, é uma vida muito boa. E eu posso falar agora de carteirinha, que é uma vida muito boa. É, como Mas o momento você da falou, operação são. é só um momento de passagem, é só um rito. Uhum. Isso, como você falou, são escolhas, né? A pessoa, ela se depara com uma escolha. Se ela tem que mudar um estilo de vida, ela tem que realmente saber o que que ela vai priorizar. E por mais que tudo bem, a gente tenta ao máximo desmistificar a questão do tratamento da obesidade, a da cirurgia, dizer que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas muitas vezes pensam, mas também, como você botou muito bem, ela tem as exigências, como você falou que é a fala da Marcela, né? Tem as exigências. A pessoa ela vai passar por um período que essa transição, especialmente no pós-operatório imediato, né, que ela vai ter realmente muitas restrições. Mas depois, que até alguns pacientes perguntam, né, pô, quer dizer que eu nunca mais vou poder comer tal coisa? Não, no pós-operatório, quando passar esse período de adaptação da dieta, a pessoa ela vai poder comer de tudo. A questão não vai poder comer como antes, porque ela fez uma escolha a partir daquele momento, né? Vamos falar do casamento, fazer essa analogia de novo, porque ela Perfeito. funciona muito bem. É uma das melhores que Você, tem. você quando era solteiro, podia deixar toda a pia, toda a louça suja acumulando Não, na não, pia que ninguém não, ia não reclamar. fale louça, não fale louça acumulada na pia, não. Vamos a outra. Olha lá, olha lá. Você pode deixar a louça acumulada na pia hoje também, né? Pode. Mas se você Mas é deixar menos, a tolerância é menor. a A tolerância é tolerância, mas se menor você para a pia. deixar, E né? Se tem uma você máquina deixar de sempre, lavar agora. todas as Louça. vezes, ó, que ajuda, né? Então, Uhum. você está convivendo com outras pessoas nesse espaço. Então, Sim. existem outras atitudes que você precisa tomar, né? Não quer Uhum. dizer que quando você era solteiro era tudo de bom. Aposto que tem um monte de coisa que você acha melhor hoje do que achava antes, senão você já tinha se separado, né? Então,
Filhos, nossa, exigem demais da gente, dão muito trabalho, mas você nunca sim, trocaria a falta desse trabalho pela ausência dos seus filhos. Então, não. então assim, eu nunca trocaria os benefícios que eu estou tendo da cirurgia por essas exigências. Ah, não, para eu não ter que tomar vitamina, né? Ou porque para eu não ter que comer proteína, ou porque para eu não ter que tomar whey, eu prefiro voltar ao que eu era antes. Não, entendeu? Não é essa troca, não é esse nível de exigência. É realmente a Uhum. gente pesar, né, os benefícios e as obrigações. Os benefícios são Sim, muito maiores. sim, sem dúvida. A quantidade de benefício que você vai ter é aquela coisa. Aí entra realmente um outro ponto voltando, puxando de novo da equipe multidisciplinar. Se a pessoa tem uma relação realmente difícil com a alimentação, uma relação que o psicólogo pode ajudar a trabalhar isso para que não se traduza em sofrimento no pós. Tá? Eu já presenciei, especialmente na época da residência, situações em que, obviamente, a pessoa não tinha passado por esse tratamento. Que a cirurgia, ela estava sendo encarada como só mais um, mais um passo, mas que não tinha sido preparada para aquilo. Eu me lembro, de um caso de um paciente que, por algum motivo, não sei se foi material no centro cirúrgico, a cirurgia foi suspensa. A primeira coisa que ele fez foi pedir 6 pães e 3 copos de iogurte. Eu era na R1. Ainda hoje eu me lembro disso. Eu fiquei, gente, essa pessoa não está preparada para fazer a cirurgia. Tudo bem que ela esteja com fome, que esteja ansiosa, mas se ela tivesse sido adequadamente preparada, não era para ela ter essa reação com a suspensão da cirurgia. Maurício, Hum, vamos pensar aqui, agora eu vou fazer a advogada do diabo, tá? hum, Eu sei até que o tempo está acabando, mas só para a gente ficar essa reflexão nesse finalzinho, olha sim, só como até a nossa prática clínica, que a gente se preocupa muito com os estigmas, tem uma certa contaminação. hum, Você sabe que fisiologicamente a pessoa com obesidade tem uma fome maior, porque ela tem um aumento dos hormônios da fome, uma sim, diminuição dos hormônios da saciedade. sim, Você sabe que a ansiedade é um gatilho para compulsão. Você está uhum, falando de um paciente que estava em jejum prolongado, que estava super ansioso e que teve a cirurgia cancelada. Ele tinha todos os sim, motivos para ter um episódio de compulsão. Todos, né? né? Uhum, E a é, gente tende a julgar. Por quê? Porque naquela época que você se formou, você não tinha as informações que você tem hoje. E você ficou uhum. com essa impressão lá. Talvez um Ainda paciente ainda hoje, tô com essa reação emocional dessa época. não é? Talvez um paciente hoje você não teria esse raciocínio. Mas eu estou trazendo mesmo, né, Uhum, aqui ao vivo, conversando com você aqui, né, sobre isso, porque eu acho que a gente ainda tem muitos preconceitos enraizados, né? A gente ainda tem muito que discutir, que falar, que trazer esse raciocínio para a gente ir desconstruindo isso, né? Talvez esse paciente uhum. tivesse sim preparado para fazer a cirurgia. Talvez não, mas não é esse momento exato, talvez, que vai Quero definitivo, né? definir isso, né? Mas Uhum, a discussão é super válida. Será que ele estava preparado ou não? Será que ele tinha sido uhum, preparado pela equipe, né? Talvez não. Mas talvez fosse só aquele momento, por causa da decepção, do jejum, da ansiedade uhum. e da Sim, situação de cancelamento, né? sim, Então, só para a gente raciocinar um pouco mais sobre isso. Eu acho que é muito importante. Faz sentido para sim. É, sim. você? Demais, não, reflexão ótima. Realmente. Eu tava, eu mesmo estava preso nessa reação emocional que eu tinha tido desse choque, desse pedido desse paciente. Mas é super válido essa reflexão. A gente Uhum. tem que se desconstruindo, né?
Parece que Uhum. é mimimi, mas esses dias eu falei alguma coisa do criado mudo. Sei lá, Uhum. tipo, peguei a água que estava no criado mudo. E alguém me falou, Helena, presta atenção, criado mudo é uma expressão é, preconceituosa, né? Porque é sobre a escravidão, sobre aquela pessoa que ficava ali do lado, que era o criado mudo e foi substituído por aquele aparelho né, aquele móvel. Uhum. E na hora eu falei, puxa, mas será? Aí eu falei, se essa pessoa ela é negra e se sente incomodada e eu não sou, eu não posso julgar, né? Então eu tenho que Sim. acolher e desconstruir. Então Uhum. a gente tem que tomar cuidado. As palavras, elas têm, né? Elas têm um poder. Elas têm um poder. Uhum. São várias situações que eu posso citar aqui. A gente, quando era pequeno, chamava uma pessoa com síndrome de Down de mongol, Sim. É. né? Então, assim, você entender aquela condição e desconstruir aquela condição não é uma pessoa retardada, é uma pessoa totalmente capaz, totalmente plena, hoje totalmente inserida, mas não era. A gente precisou conversar sobre isso, né? A gente precisou Uhum. É. E tem desconstruir. até com a própria obesidade tem essa recomendação também, né? Não só com a obesidade, mas com várias outros problemas de saúde, tirar o estigma, não chamar a pessoa de diabética, chamar de pessoa com diabetes, não chamar de pessoa obesa, mas chamar de pessoa com obesidade, né? É Não difícil, né, usar, Maurício? é, A gente tem é, o hábito, né? foi até uma recomendação recente que chegou, não sei se foi da, da Organização Mundial da Obesidade, da IFS, acho que foi até Isso. mudando, mudando essas recomendações, né? Não existe, não se referir mais como que antes tinha, gente, para quem está assistindo, é, obesidade mórbida. Não usar mais o termo obesidade mórbida, obesidade severa. Não usar mais termos como super obeso, mas por obeso e aí o IMC aquela É. obesidade, né? Tirar esses termos com esses que têm esses estigmas. Hoje ou ontem saiu novas recomendações. A obesidade vai ser classificada em 1, 2, 3, 4 e 5, e não mais em leve, moderada e severa. E também tem a Uhum, recomendação da gente não usar mais cirurgia restritiva e cirurgia mal absortiva, cirurgia metabólica, uhum, sim. né? Porque o objetivo da cirurgia, ela pode até diminuir a absorção, mas o objetivo dela não é esse. Esse é o efeito colateral. O objetivo dela é mudar, né, a Uhum, comunicação do eixo intestino, cérebro, músculo, pâncreas, né? Então, a gente tem que a obesidade está sendo mais conhecida e esse novo conhecimento tem que ser difundido e a gente tem que começar, né, pela gente, uhum, essa transformação. sim. Gente, fechamos aqui 1 hora de live. Muita gente participou, não só assistindo, mas participaram também. Queria agradecer a todos. Queria agradecer você, Helena, por essa horinha aqui. Foi muito bom, muito esclarecedora e me ajudou a refletir algumas coisas também a mais. Que bom, eu acho que o objetivo desse mês é a gente ter essa reflexão, né? Uhum, Eu acho que a gente tem uma responsabilidade maior, já que é a nossa especialidade, né? Então, uhum, foi muito bom estar aqui, foi muito bom trazer essas discussões, né? Foi muito bom a participação de todo mundo aí. Eu queria que a gente finalizasse uhum, assim, trazendo essa energia positiva das boas mudanças, né? Porque a gente tende, quando fala de obesidade e de uhum. cirurgia, acaba falando só das dificuldades, das dificuldades, das dificuldades, e acaba não trazendo tantos benefícios. Maurício, eu quero te agradecer pelo convite e estou super à disposição. Acho que essa conversa foi muito legal e você está de Uhum. parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí. O interior da Bahia ganhou muito com você nessa região. É, obrigado. Ó, tivemos respostas aqui. A cadê? Elaine falou que ganhou qualidade de vida. Noemi comentou que vai
operar no próximo mês e não vê a hora de poder subir a escada sem morrer de cansaço. Já operei, fez sleeve e melhorou diabetes da pressão alta. Lubertin Soares. Ítala falou que operou e vive a vida muito melhor e com mais qualidade. Gente, boa noite, obrigado e até as próximas lives. Vamos ver aí quando que vão ser as próximas. Vamos ver outros temas aí pra gente conversar. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau.